Olá, seja bem-vindo à 10ª videoaula do módulo 1 de Matemática. Nesta videoaula, finalizaremos o estudo sobre os conjuntos numéricos, realizando o estudo do conjunto dos números irracionais e reais. Você pode acompanhar o conteúdo desta videoaula através do capítulo 2 do seu livro didático. Antes de apresentar a definição do conjunto dos números irracionais, vamos dar uma olhada nessa situação que antecedeu a sua origem. Bom, durante muitos séculos acreditou-se que os números racionais fossem suficientes para resolver qualquer problema que pudesse surgir. Não se sabe ao certo, mas supõe-se que da escola pitagórica, ou seja, criada e fundada por Pitágoras, surgiu um problema que lançou por terra a insuficiência dos números racionais. E o problema foi o seguinte: qual a medida da diagonal de um quadrado cujo lado mede uma unidade? Então, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, eu tenho um quadrado desenhado, tem esse segmento que divide o quadrado aqui ao meio, que a gente vai chamá-lo de diagonal e representar pela letra D. E aí nós temos que essa diagonal ela divide o quadrado em dois triângulos retângulos, né? Esse ângulo aqui de 90 graus e aqui também é de 90 graus. Logo, se eu quero determinar aqui a medida dessa diagonal, bastaria apenas a gente utilizar o teorema de Pitágoras, né, que nós já conhecemos como sendo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Dessa forma, nós teremos então d ao quadrado, onde o d aqui representa a hipotenusa do nosso triângulo, né? B e C são as medidas dos catetos, então nós teremos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por fim, nós teremos que d ao quadrado é igual à soma desses dois valores, o que vai dar 2. E é isso que causou estranheza entre os matemáticos dessa época. Por quê? Qual número que é elevado ao quadrado resulta no número 2? Né? Esse problema foi o que mais causou polêmica nessa época. Né? E uma demonstração dessa situação vocês podem conferir no seu livro didático, na página 28, né? Onde no livro didático, o que ele vai tentar demonstrar? Que a diagonal aqui no caso vai ser o quê? Ó? Esse 2 aqui, que é o expoente da diagonal, vai ser transportado aqui para o outro lado da equação como sendo uma raiz quadrada do 2. Então, o que o livro didático propõe é o quê? Demonstrar que a raiz quadrada de 2 não pode ser escrita na forma de fração. Então, após essa leitura, vocês vão observar isso lá no seu livro. Conclusão, então, é que esse número ele não existe, né? Então ele foi chamado de número irracional. Além disso, se a gente calcular o valor dessa raiz quadrada de 2, né? Através de uma calculadora, você vai perceber que ela tem uma representação decimal infinita e aleatória. Ela não segue um padrão como nas dízimas periódicas. Dessa forma, a gente considera como um número irracional todo número que possui também essa mesma característica. Mas vamos dar uma olhada aqui agora na definição do que é número irracional e, posteriormente, na definição do conjunto dos números irracionais. Número irracional, então, é toda dízima não periódica, ou seja, é todo número com infinitas casas decimais e não periódico. Um número irracional não pode ser representado também como uma razão entre dois números inteiros, como eu disse anteriormente. E então, o conjunto dos números irracionais é definido como sendo um conjunto igual a x, tal que x é uma dízima não periódica. Bom, tem uma propriedade muito interessante que diz o seguinte: dados um número irracional e um número racional, então nós teremos que a soma entre eles, o produto ou a divisão, em qualquer ordem, vai gerar números também irracionais. Por exemplo, nós teremos aqui raiz de 2 mais 1, onde eu tenho raiz de 2 é um número irracional e 1 é racional. 3 vezes raiz de 2, que a gente geralmente simboliza dessa forma, né? Não preciso colocar aquele pontinho aqui simbolizando a multiplicação, não. Então aqui, este número também é irracional, devido ao fato de que eu estou multiplicando um número racional por um número irracional, que é a raiz de 2. E por fim,
Vejamos aqui, nós temos o caso do 3 dividido por raiz de 5. Né? É um número irracional também, porque eu estou pegando um número racional e dividindo por um número irracional. Mesmo que a gente execute aqui a racionalização dessa fração, nós vamos obter ao final ainda um número irracional. Vejamos, ó. Vou multiplicar aqui embaixo e em cima da minha fração pela própria raiz quadrada de 5, como a gente já viu nas aulas. Então aqui nós teremos 3 raiz de 5 dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz quadrada de 25. Ou seja, 3 raiz de 5 sobre 5. Esse produto aqui, como a gente já sabe, é um número irracional. E ao dividir esse irracional por um racional, a propriedade já nos garante isso, né? Que esse resultado também será irracional. E você também pode conferir o resultado dessa operação na sua calculadora e vai perceber que vai gerar um resultado, né? Um número tendo uma representação decimal infinita, mas não periódica. A segunda propriedade diz o seguinte, que a soma, a subtração, a multiplicação ou a divisão de dois irracionais pode resultar em um número racional ou em um número irracional. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 2 mais raiz de 3. Eu tenho dois números irracionais sendo somados aqui. Observe que aqui eu não posso realizar mais nada. Não tem como juntar essas duas raízes. Então, nesse caso, essa soma vai gerar um número irracional. E você pode até verificar esse resultado na sua calculadora também. Aqui nesse caso, eu tenho raiz de 2, que é um número irracional, mais esse número aqui, 1 menos raiz de 2, que também é irracional, né, pela propriedade anterior. Só que, ao desenvolver aqui, ou eliminar esses parênteses, a gente vai obter raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2. E aí a gente pode simplificar aqui essas duas raízes, né, porque elas são iguais, mas têm sinais contrários, o que vai gerar ao final o número 1. E a gente sabe que um número é um número racional. Então, nem sempre a soma de dois irracionais vai gerar um número irracional. Pode também gerar um racional. No produto, olha só, essas duas raízes têm o mesmo índice, então eu posso colocar numa só raiz, onde os radicanos se multiplicarão. Ao final, então, vou obter aqui raiz de 6, que nós sabemos que não é exato. E aí, então, esse resultado é um número irracional. Raiz de 2 vezes raiz de 8, né? Ambos são raízes que não geram um resultado exato, mas se a gente multiplicar aqui as duas, né, porque elas têm o mesmo índice, e eu posso colocar numa só, multiplicando esses radicandos, nós teremos raiz quadrada de 16. E a gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4, e a gente sabe também que esse número é racional. Raiz de 2 menos raiz de 3. Aqui também a gente não pode executar mais nada, né? Já está na forma mais simplificada possível. Então esse número aqui é irracional, porque eu estou subtraindo dois irracionais aqui nesse caso. Só que aqui agora, né, eu tenho raiz de 3 menos raiz de 3. Ambos são iguais e a gente pode simplificar. Ambos são iguais, mas sinais contrários, né? E aí ao simplificar a gente vai encontrar o resultado zero. Só que o zero ele é um número racional. Por fim, as operações com divisão, né? Nós teremos aqui raiz de 2 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar para ver se modifica alguma coisa, né? Então vai ficar aqui, multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 3. Então vou ter raiz quadrada de 2 vezes 3, que dá 6. E aqui embaixo, raiz quadrada de 9, ou seja, raiz quadrada de 6 dividido por 3, que é irracional devido ao fato que eu tenho um número irracional dividido por um racional. Pela propriedade anterior, isso nos garante que esse número é irracional. Raiz de 8 vezes sobre raiz de 2, né? Nós vamos fazer o mesmo processo, vamos racionalizar essa fração. Então, nós teremos raiz de 8 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 16, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz quadrada de 4.
Então, nós teremos aqui, ó, raiz quadrada de 16 vai dar 4, raiz quadrada de 4 dá 2. 4 dividido por 2 é 2, e a gente sabe que esse é um número racional. Então, sempre que tiver alguma questão perguntando se o número, ou se a operação resulta em um número irracional ou racional, faça essa verificação primeiramente, né? Pode acontecer em algum momento em que essa soma, subtração, multiplicação ou divisão de dois irracionais vai gerar um número racional. Bom, chegamos então ao último conjunto numérico que a gente vai estudar. O conjunto dos números reais, né, é definido então como sendo todo número que é racional ou irracional. A gente pode representar o conjunto real através dessa propriedade, né? X tal que x é racional ou x é irracional. A gente pode também representar por meio de conjunto, né? Como ele sendo a união entre o conjunto racional e o conjunto irracional, né? E, por sua vez, então, esse conjunto dos números reais é definido como sendo aquele conjunto que possui números do tipo 0, 1, 2, 0,25, menos 1/3, o π, né? Todos os números que a gente conhece fazem parte desse conjunto dos números reais. Bom, o conjunto dos números reais também possui subconjuntos, né? O primeiro aqui eu estou chamando de conjunto dos números reais não negativos. Nesse caso, faz parte do conjunto dos reais todos os números que não são negativos, né? Ou seja, eu tenho 0, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho π, eu tenho 4/3, eu tenho 0,25 e por aí vai. O conjunto dos números reais não positivos, aí nesse caso eu posso ter o 0, eu posso ter o -1, eu posso ter o -2, o -3/5, o -π também, né? Todos os números negativos, incluindo o 0, fazem parte desse conjunto. O conjunto dos reais não nulos vai ser o que para a gente? Vai ser todos os números reais, excluindo-se o 0. Então, qualquer outro número, menos o 0, faz parte desse conjunto. O conjunto dos reais positivos é todos os números positivos, excluindo-se o 0 e os números negativos. Então, eu posso ter o 1, eu posso ter o 1000, posso ter, sei lá, π novamente, né, nosso coleguinha aqui, mais 4/3, posso ter um 1,75 e daí em diante. O conjunto dos reais negativos, nesse caso também eu vou excluir o 0, observa que tem aqui, né, o asterisco, e nesse caso faz parte apenas dos números negativos, ou seja, -2, -4, -10/3, menos 3,25, menos π, para não perder o costume, e por aí vai. E todas as propriedades que já estudamos, né, para os números racionais vão ser válidos aqui também para os números reais, né? No caso aqui, a primeira propriedade diz o quê? Que a soma, subtração, multiplicação de dois números reais, quaisquer, vai gerar um número real. A divisão é um caso também particular, né? A gente tem que a divisão entre dois números reais quaisquer, com o divisor diferente de 0, vai ser um número real. Assim como lá no conjunto dos números racionais, que a gente falava que a divisão era fechada no conjunto dos racionais não nulos, a gente pode dizer também aqui para o conjunto dos reais, né? Que a divisão é uma operação fechada para o conjunto dos números reais não nulos também. Para todo número real x, existe o número menos x, que a gente chama ele de oposto, tal que a soma deles dois vai ser igual a 0. Por exemplo, π mais o seu oposto, que é o menos π, vai dar 0 também. Para todo número real não nulo, existe o número 1 sobre r, denominado inverso de r, tal que r vezes 1 sobre r é igual a 1. Ou seja, aquela ideia do número inverso, lá dos racionais, também vale aqui para os nossos reais. Então, π
vezes o seu inverso, que é 1 sobre π, ao final também dá 1. O módulo de um número real segue também as mesmas regras definidas para o módulo de um número inteiro, ou seja, sempre deverá resultar em um número positivo e sempre a ideia do módulo de um número real tem que estar associada à distância desse número até a origem da nossa reta, onde a gente representa todos os números reais. Ok? Então, se eu tiver aqui um módulo de menos π, o resultado é π. Se eu tiver um módulo de 2/3, o resultado é 2/3 também. E por fim, basicamente é isso que a gente tinha para discutir a respeito dos conjuntos numéricos. Segue agora as atividades referentes a essa videoaula. Lembrem-se novamente que elas farão parte do seu portfólio que deverá ser criado no Padlet. E em caso de dúvida, você pode entrar em contato comigo, né, via WhatsApp. Então é isso, grande abraço e até a próxima videoaula.